Fala pessoal, tudo bem? Iniciando mais um podcast do AdCrim, que é o podcast da Advocacia Criminal Clube. Hoje estou aqui ladeando o meu amigo, amigo e sócio, né, Dr. Isaac Galdino Manzano da Costa, criminalista do Tribunal do Júri. Nós vamos trazer aqui dois assuntos, na verdade, que estão aí em voga, recentes. Um deles é o caso do Robinho, do jogador Robinho, que foi preso, né, pela Polícia Federal, condenado por estupro, numa decisão que veio da Itália, lá do Judiciário da Itália. E o segundo tema é a questão das saídas temporárias, né, as famosas saidinhas, que muita gente está achando que agora a legislação vai acabar, vai extinguir as saídas temporárias, e a gente vai bater um papo um pouco também sobre isso daí. O papo de hoje, então, somente o Dr. Isaac e eu, porque para falar de atualidades, hoje não tem nenhum convidado. É isso, doutor? É isso aí, pessoal. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, enfim. Eu sempre falo isso pelo fato que eu não sei qual horário você vai estar assistindo. Mas, de qualquer forma, desejo tudo de bom para vocês que vão assistir, né? Esse podcast sobre a prisão do Robinho, como o doutor João Gabriel falou, né? E a questão da saidinha. Temas polêmicos e interessantes aí para a gente. É isso aí, é uma honra estar juntamente com o Dr. João Gabriel aí para nós comentarmos e estudarmos juntos sobre o direito penal, processo penal, execução penal, enfim, é uma honra. Isso aí, doutor. Estudar faz parte do nosso dia a dia da advocacia. Com A certeza. respeito da questão do Robinho, que é bem polêmica, o que o doutor tem a dizer, só para a gente iniciar aqui o bate-papo, só para a gente começar? Então, sobre a questão do Robinho, eu estudei na faculdade, na prática, nunca aconteceu comigo esse fato de homologação da STJ, e eu lembrei das aulas, tá? Eu lembrei da faculdade, que falava sobre a questão da homologação, quando um brasileiro era condenado em outro país, e na hora ali eu lembrei, foi bem Já, interessante, sabe? já veio na Da cabeça, homologa... já. Oi? Já veio na cabeça, já. Já veio na cabeça, achei bem interessante, eu lembrei, né, da homologação. E pelo que eu estudei, realmente foi legal a homologação. Quando tem uma sentença de outro país, o que tem que fazer? Tem que o STJ homologar. O STJ teve a votação, homologou. Então, na minha concepção, está correto, constitucional. Não, sinceramente, apesar de ser garantista, eu não vi nada de inconstitucional. Enfim, essa a minha posição como advogado criminalista. Existe uma discussão, alguns advogados, alguns doutrinadores, inclusive, se eu não me engano, o Mário de Oliveira Filho, posso estar enganado, tá? Não me recordo agora, então Certo. se não foi ele, já peço desculpa de antemão, mas acho que ele postou um vídeo, se eu não me engano, a respeito, dizendo que não deveria, que não deveria que o Robinho não deveria ter sido preso, né, que deveria ter respeitado aí o trânsito em julgado aqui no Brasil. E tem algumas pessoas que estão defendendo que foi ilegal, digamos assim, principalmente a questão de territorialidade. Alguns autores aí dizem, eu estou com o nome de um aqui, deixa eu ver se eu encontro fácil aqui. Luiz Henrique Machado, que ele é professor de Direito Processual Penal, e ele diz que o STJ tem competência somente de homologação de sentença estrangeira, não de execução, entendeu? Ele fala que aqui compete a competência técnica da Justiça Federal de Santos para executar a condenação. Mas, segundo ele, após o trânsito em julgado da homologação. Tá? Então, acho que foi essa a discussão maior.
Eu lembro que o Robinho Assim, citou. Pode falar. sim, é igual eu te falei, é sobre essa questão da execução, enfim, não entrei nem nesse mérito. Eu estava falando mais da questão da homologação Não, mesmo. perfeito. Eu concordo com você. Eu estou É, só trazendo para o pessoal aqui não, quais são as interessante. discussões. No meu entendimento, de fato, a homologação ela deveria acontecer, né? É, Não há que se falar em discussão de mérito. Muita gente estava falando em discussão de mérito. Até o Robinho postou um vídeo, um stories, alguma coisa assim, falando, relembrando inclusive do caso do Lula, né? Que a questão dele não havia transitado em julgado, que por analogia deveria esperar o trânsito em julgado para ele também, mas são questões diversas. O que acontece, no caso do Lula, por exemplo, discutia o mérito, né? A condenação, ela é oriunda do Poder Judiciário brasileiro, no caso do Lula, e enfim, no STJ, no STF, aliás, teve anulação, tudo aquilo que a gente já conhece, e ele conseguiu a liberdade e a anulação do processo. E o Robinho, por analogia, falou que deveria ser igual, mas são questões diferentes. O processo do Robinho, por exemplo, é um processo que tramitou integralmente lá na Itália, né? Ele e outros rapazes que participaram aí desse estupro dessa moça, né? Eles foram condenados num processo que correu lá na Itália, que tramitou lá na Itália. A condenação lá ela transitou em julgado, né? lá na E, Itália. exatamente. Então, não tem que se falar em discutir mérito e esperar o trânsito em julgado para discussão de mérito. É óbvio que a execução, de fato, no meu entendimento, fica a cargo do juiz da execução. No caso ali, o juiz federal ali de Santos, né? Mas a questão de homologação eu não vejo que tenha discussão, né? Esperar trânsito em julgado, enfim, apesar de ser advogado da defesa, não vejo problema nessa homologação. E assim, a gente está fazendo um comentário assim, bem imparcial, como a gente não é advogado dele, enfim. Então a Sim, gente não tem a gente está falando de forma realmente do que nós pensamos, né? sim, sim. E sem aquele interesse né, doutor? Talvez se nós fôssemos advogados do Robinho, a gente viria aqui com Trazer outra tese? contra tese, mas assim, É, eu tô bem imparcial. É um sim, pensamento. o que precisa, se eu não me engano, eu esqueci qual que é a legislação, não sei se é lei deixa eu ver se eu consigo achar aqui rápido, uma busca aqui, mas acho que é lei de imigração, algo assim. Tem uma legislação, eu estudei esses tempos atrás, eu acho que é lei de imigração, se eu não me engano, que aborda a questão de julgamento, de homologação de sentença oriunda de outro país, né? Que existem alguns requisitos. Eu acredito que seja essa lei, posso estar enganado. Eu joguei aqui a lei de imigração. Se for ela, é a 13445 de 2017, que fala sobre esse tema. Que existem alguns requisitos, né, que devem ser cumpridos para que a homologação possa ser feita pelo STJ, que é o responsável, no caso, por homologar as decisões de países, né, de outros países, decisões do estrangeiro. Que, dentre os requisitos aqui, fala que a decisão tem que ter sido proferida por autoridade competente, então preenche o requisito, né, a questão do Robinho, que foi proferida pela autoridade competente lá da Itália, Sim, que o processo tem havido a citação regular, ele foi citado também para apresentar sua defesa, apresentou a defesa até o final, até a última instância lá na Itália, e a sentença tem que produzir efeitos no país em que ela foi proferida, que ela foi, além de ter o trânsito em julgado, então ela produz efeitos lá no país que ela foi proferida, né, que é a Itália, no caso do Robin, e também já havia transitado em julgado, o que se discutia aqui então é a questão meramente homologatória. E uma vez homologada a sentença, já no meu entendimento já pode dar início ao cumprimento dela, né? Não tem discussão quanto a isso, tá? Esse é o meu entendimento. eu concordo com o doutor, até pelo fato até que o doutor tem um amplo conhecimento aí na execução penal, né?
E eu concordo com o doutor. E sobre a questão do Robinho, o que pesou bastante foi aqueles áudios, né? Sim, sim. Foram os áudios. Acho que foi o UOL que divulgou os áudios, né? Acho que foi o UOL que divulgou os áudios. Isso, aquele áudio, assim, É, foi são áudios delicados, né? Áudios pesados. delicados. Enfim, isso acontece muito, né? Ah, Felizmente, aí teve a punição, né? Ficou comprovado de fato o que aconteceu, aparentemente, né? Ele foi condenado, então ficou comprovado. A gente não pode ficar discutindo o mérito, né? Não tem acesso à íntegra, mas ele foi é a condenado. íntegra. Então, se ele foi condenado, ele de fato É, cometeu esse crime absurdo, né? Crime bárbaro, hediondo aqui no nosso país e está cumprindo o que lhe compete aí cumprir de pena. O que eu vejo é quando uma pessoa famosa, ainda mais ele, que foi jogador de seleção brasileira, jogou no Real jogador do Madrid, Santos, no Santos, Real Madrid, jogador do, Milan, jogador do Peixão. nos maiores, exatamente, jogou nos times mais conhecidos do mundo, né? O Santos, do Pelé, né, que é um dos mais conhecidos do mundo, da É, história do futebol, né? Real Madrid, que é o maior time do mundo, Milan também, é um clube muito famoso, jogou na Turquia, enfim, ele mundialmente conhecido, igual o Daniel Alves, né? São atletas mundialmente conhecidos, jogou Copa do Mundo, enfim. Não é qualquer um na questão de fama, é uma pessoa extremamente famosa. E as pessoas acabam. Eu estou trazendo agora para a questão já da execução penal, para abordar um tema legal. Que as sim, pessoas falam, apesar da gente, enquanto advogado, entender que de fato não havia problema com a homologação e execução da pena dele, muita gente fala, Robinho, para não falar um termo mais forte, mas ele tem que se ferrar lá dentro, vai virar mocinha, tem que apanhar, tem que. Enfim, não tem nada disso. não. O preso ele tem que cumprir a pena que lhe foi cabido, ele foi aplicada, melhor dizendo. Então, na nossa legislação, que na parte de execução penal, preso perde a liberdade, ele não perde a sua dignidade. Então a gente tem Isso, a que sua humanidade, deixar claro dignidade. exatamente. O Robinho não é porque o Robinho ele vai ter um tratamento melhor ou pior. Ele tem que ser tratado de acordo com a lei. E a lei, Ele, pode ele tá falar, lá no. Ele foi pro Tremembé, né? foi para o Tremembé. Ou acho que o A Nardoni, se não me engano, o Nardoni está lá Richthofen, ainda. A Richthofen passou Grafite, lá. A, a mulher de Nardoni, esqueci o nome dela. Ela passou na feminina. a Rosana, Eu não me recordo agora o nome dela. Mas passou bastante gente famosa ali em aquele Tremembé. do Twitter. Não tinha aquela. Lembra daquele grupo Twister? Lembro. Tinha, O carinha do Twister lá ele também, eu passou lá, esqueci o nome. não lembro dessa Ele situação. ficou também, Ele uma foi época lá. Tremembé. E o pessoal desejando tudo de ruim para o Robinho, né? É, o É pessoal. óbvio que quando uma pessoa é condenada, comete um estupro, depois é condenada, causa uma revolta na sociedade, né? É, É um crime gravíssimo, né? Repugnante, enfim. Principalmente para quem foi vítima, né? Deus sabe o que essa moça vai carregar, né? De trauma, enfim, questão terapias, psicológica, né? medicação, é uma coisa que às vezes é um dano, às vezes, na maioria das vezes, irreparável, né? Que a vítima sofre. Não é só o abuso, só a exposição, no caso dela, um caso midiático, né? Que o mundo inteiro viu. Então não é ter sido abusada, violentada, a exposição, tem também a questão íntima dela, né? O psicológico, como ela vai lidar com isso daí, os traumas que causaram, não é fácil, né? Foram 5 pessoas, 5 rapazes que participaram, então, extremamente delicado, né? Só ela mesmo para dizer como que ela se sente, o trauma que ela carrega, não vai ser nada fácil. Mas, entendendo tudo isso, que a revolta da população, enfim, e a gente sabe que aqui no Brasil, acho que em outros países também, mas aqui no Brasil é comum, principalmente em locais mais humildes, né, em favelas, em lugares mais, digamos assim, com a população mais carente,
pessoa que comete um caso desse, muitas vezes a própria população acaba tirando a vida desse indivíduo, né? Sendo E, que e deveria ficar a realmente cargo no da justiça resolver a situação, né? E no sistema penitenciário também, né? Os presos não aceitam. Só que agora também tem a questão também de seguro, né? Tem um seguro e tem já, aqui no estado de São Paulo, tem penitenciários que são para ficarem detidos somente pessoas Eu acusadas desse tipo de tenho, crime. eu tenho um cliente meu que está em uma dessas penitenciárias aqui no interior de São Paulo. Sim, sim. Tem E algumas conversei aqui. com ele tudo sobre a questão da dignidade dele, né? Igual nós falamos, ele perde a liberdade, mas não perde a dignidade. E até o momento está sendo, digamos assim, está sendo cumprida essa determinação, Sim, esse direito dele de dignidade, enfim. sim, sim. Uma questão que eu acho importante a gente trazer nesse bate-papo de hoje é até uma reflexão para quem, principalmente para quem é leigo, para quem não é estudante de direito, para quem não é profissional, que não atua na área, delegado, promotor, advogado, juiz. Quem tem um olhar mais técnico já vai entender o que eu estou falando, mas ou às vezes não, depende do momento da pessoa. Mas para a população no geral, para quem é leigo, eu digo leigo sem ser um tom pejorativo, é leigo quem não tem conhecimento da legislação, de como as coisas funcionam. O que acontece? A pessoa fala o seguinte: ah, mas e se fosse com a sua mulher, com o seu filho, com a sua filha, com um parente seu? Você ia pensar dessa forma, que o cara tem que ter os direitos dele? Mas, Aí que entra, pode falar, eu já continuo. mas, eu também volto à pergunta. E se também fosse o teu filho que cometesse o crime, que Exatamente, cometeu o crime? sim. Seu filho, É seu esse neto? ponto, claro, esse ponto que a gente tem que trazer. Então, É, é óbvio que se acontecesse com a gente, com algum é. familiar nosso, a gente ia também perder a noção do certo e errado e, dependendo da situação, até partir para cima do cara e tentar Sim, matar claro, o a gente é cara. ser humano. Isso é da natureza humana. É, Mas, em contrapartida, tem essa questão que você levantou: ah, mas e se for seu filho que está sendo acusado, ou seu irmão, ou você mesmo, né, você mesmo. sendo acusado de um crime desse? Qual o tratamento da justiça que você quer e da sociedade? São questões extremamente É delicadas. delicado, é difícil, né? Extremamente delicadas, exatamente. Só quem Por, passa que por isso que sabe. tem que ter, quer a pessoa concorde ou não, uma legislação responsável para isso. Porque quando é com a gente é muito subjetivo, entendeu? Então, esquece agora o exemplo do estupro, mas pega um crime comum, um furto. Se eu, João Gabriel, Curto, ou você, Isaac, por exemplo, a gente comete um furto, a gente vai pensar o seguinte: ah, essa punição para mim tá bom, vai 5, 6 meses de prisão. Para mim tá razoável. Outra pessoa vai falar: ah, acho que 6 meses é pouco, deveriam ser 5 anos, né? Outra pessoa: não, é, deveria ser 10. Então não tem como é bem subjetivo, não né? tem como uma sentença judicial ela ser subjetiva. Para o bem ou para o mal, ela tem que ter um parâmetro de fixação. Ela não pode fugir desse parâmetro de fixação. Então, o legislador, né, quando fez aí o Código Penal, enfim, ele, na primeira fase, na fase legislativa, ele já calcula, né, existe lá para fazer a pena, para calcular o quanto da pena, o mínimo, o máximo, eles estimam o mal que gera o crime, a repercussão, a gravidade, enfim. Isso já está incutido ali. E depois passa por um segundo critério ali, que é na aplicação da pena concreta para o caso, né? O Poder Judiciário vem e aplica essa pena. Então, obrigatoriamente tem que ter um parâmetro para você aplicar a pena, senão fica muito ao bel prazer de qualquer pessoa, né? Então, eu acho pouco, eu acho muito, eu acho razoável, não tem essa, eu tenho que ter um parâmetro de fixação. E é o que acontece com o Robinho aí. Muita gente acha que 9 anos é muito, muita gente acha que tá bom, muita gente acha que é pouco, que deveria ser 50, 100, mas É, são critérios totalmente subjetivos. Ah, por que você acha que deveria ser 100? Ah, porque é estupro, porque é grave.
Ah, por que você acha que deveria ser 50? Ah, porque é estupro. Eu acho que deveria. São critérios subjetivos. E a fixação da pena tem que ter um critério objetivo, né, para fixar. Pelo menos é o que eu acho, é meu entendimento. Concordo plenamente, né, com você sobre essa questão da pena. E realmente, é, quem sofre essa pena, essa sanção, ele acha muito. A, Exatamente. fa- a família do preso, eu garanto que ela vai achar muito tempo, né? Vai. Mas, mas já quem está fora acha que. É, por isso que eu tenho essa reflexão, sabe? Quando é com a gente, é diferente, sabe? Você falar de uma forma emotiva, no calor do momento, ali nervoso. Só que a justiça brasileira ela não pode ser emotiva, ela não pode ser, não pode ter essa paixão, essa emoção, essa Não. raiva, esse ódio. Ela tem que ser racional, porque no Sim, sim. momento da emoção, nesse momento você também, se a pessoa for furtar algum objeto meu, naquele momento que eu estiver nervoso, vou querer socar o cara. Sim, sim. Só que, para Exatamente. aplicar a lei, a gente não pode o legislador estar nessa questão emotiva. Então, tem que ser Sim. racional mesmo, né? Exatamente. Senão acaba virando É, justiça com as próprias mãos, né? senão vira época medieval, né? Sim, concordo. E questões de valoração também podem ser discutidas na justiça civil, né? Depois que tem uma condenação criminal, você pode Reparação, né? utilizar a justiça civil, uma ação civil ex delito, que a gente chama, Sim, buscando aí o que você entender cabível, né? Não se discute mais culpa ou não, se já tem a sentença, é um título executivo, né? A sentença penal. Você vai discutir valor, né? De indenização, reparação, enfim. Então, você tem os meios de buscar o que você entende ser justiça para você. Mas lembrando que existem parâmetros que devem ser respeitados, né? Tanto na justiça criminal quanto posteriormente na justiça civil. Certo? Mais alguma questão a respeito do caso Robinho? é basicamente isso mesmo. Sobre a Hum. homologação lá, e pelo que eu estudei na faculdade, é isso mesmo, né? Uhum. Homologa mesmo. Ah, questão também interessante falar, teve muita gente falando, conversando comigo, pessoas leigas, né? Falando, mas por que não mandou ele para a Itália para ele cumprir a pena lá, tal? Daí eu também lembrei também da nossa aulinha de constitucional, né? Sobre a questão Sim, da extradição. sim, Ele é um brasileiro nato. Um brasileiro exatamente. nato não pode ser Não, extraditado. exatamente. Então é bem importante também nós passarmos essas informações, né? Porque não vai ser só advogados que vão assistir esse podcast, são pessoas da Exatamente. sociedade, né? Então é isso aí, pessoal. O brasileiro nato ele não pode ser extraditado, por esse motivo que ele não foi extraditado para a Itália. Perfeito, Perfeito, doutor? perfeito. Segundo e último tema polêmico do nosso bate-papo de hoje, o fim das saidinhas. Nossa. O pessoal está preocupado com as saídas temporárias. Você chegou a ver alguma coisa? Ontem eu fui no presídio aqui da região O e pessoal está desesperado. Ah, eles estão desesperados, desesperados. Mas daí até o meu cliente perguntou assim: não, mas não tem problema, o Lula vai vetar. Eu falei assim: então, o Lula pode vetar, mas volta para Ele o volta. Congresso quebra o veto. Sim, Ah, é, sim. doutor? Eu falei: é. É. Daí que ele ficou mais desanimado. Existem algumas questões. Assim, o pessoal acha que vai acabar 100% com a saidinha, né? Não, não é Ah, isso que vai. Esse projeto é um projeto antigo, de 2013. Esse projeto. Agora, olha, 24, 12, quase 12, 11 anos depois, né? 11 anos. 11 anos depois, ele está aí na sua, digamos, reta final aí de tramitação.
mas não que vai acabar com as saídas temporárias, né? Ele vai criar novos requisitos. Eles dizem, colocam a questão do exame criminológico, né? Hoje o exame criminológico ele não é obrigatório, não é mais obrigatório. Em alguns casos, aliás, a lei de execução penal ela prevê que o preso, quando ele chega na unidade prisional, deve ser submetido ao exame criminológico para que seja feita uma avaliação do seu perfil, né? Mas do seu perfil para que ele fique ali enquadrado na cela correta, com um perfil aí carcerário condizente com o crime que cometeu, com as suas questões pessoais, como Isso primariedade, na por fase de exemplo, adaptação, né? a fase de adaptação. Mas a discussão aqui é a questão de tornar obrigatório a realização do exame criminológico para a progressão de regime. Então, não é obrigatório. Em casos de crime com violência ou grave ameaça, em alguns casos específicos, né, o promotor tem a possibilidade de fazer o pedido do exame criminológico e o juiz é quem, no final, determina, né, se a pessoa vai ou não ser submetida à realização desse exame. Deixa eu só pôr meu celular para carregar aqui, só um minutinho. Exato. Tem algum juiz que pede, né, o exame, né? Sim, determina que faça, porque às vezes uma situação, uma condenação por latrocínio, um homicídio, né, crimes violentos, acabam entendendo que essa pessoa ela precisa de uma avaliação mais profunda para saber se ela tem condições de progredir de regime, né, de ir se reinserindo na sociedade, que a intenção da progressão de regime é essa, né, reinserção gradual. Isso, Pode e a falar. questão da saidinha também, claro, tem pessoas que, tem gente que, conversei com algumas pessoas da sociedade não queriam que tivesse nem progressão de regime, entendeu? Então, o Sim, pessoal é bem radical. Mas, enfim, a ideia da progressão do regime e a ideia da saidinha, a ideia é muito boa, sim, né? Porque a ideia é a reintegração, a ressocialização desse preso para a sociedade. Então, essa saidinha seria como se fosse um teste para ver como que ele está se adaptando fora do presídio. A ideia é boa. A ideia da LEP, da execução penal, é a ressocialização, né? Infelizmente, nem sempre acontece, né? Infelizmente, tem algumas pessoas que se recuperam. Infelizmente, são poucas pessoas, mas a ideia é boa, mas na prática nem sempre acontece. Eu estou falando isso só para explicar para as pessoas, para entender qual o motivo da progressão, né? Então, para sim, progredir, o advogado pede lá o BI, que é o boletim informativo. O boletim informativo tem ali o histórico do preso, mau comportamento, bom comportamento. Então, conforme ele vai tendo o comportamento bom, ele vai tendo essa progressão. sim, Tem outro detalhe também, questão do trabalho, né, doutor? Doutor que faz bastante a questão da remissão. sim, A sim, cada três dias trabalhado, diminui um na pena. Então, a ideia é essa, colocar para trabalhar, tem lugares do semiaberto que aprende profissão também, né? sim. Aqui em Marília tem até salvo engano, tem ali tem um negócio de suínos, né? Sim. É uma granja, tipo uma Muitas granja que empresas, fala? na verdade, as empresas elas têm benefícios, né, para Benefícios. quem fornece esse trabalho, a questão profissionalizante para quem está encarcerado. A ideia da legislação não é ruim, igual você falou, além da pessoa estar ali cumprindo a sua pena, ela tem de fato se preparar, porque um dia ela vai voltar ao convívio social. É melhor que ela volte mais preparada do que volte pior do que ela entrou. Mas é uma questão que daria até para a gente fazer um outro bate-papo, um outro podcast, que o Estado falha em muitos fatores. Ele falha já na socialização, por isso que a gente fala de ressocialização. Então, já falhou ali no começo, quando não deu saneamento básico, não deu É, segurança, escola, enfim, essas questões que é, são temas para um outro bate-papo, que dá para a fazer gente um. fala,
nós falamos, o pessoal fala reeducando, mas ele nem foi educado, Exatamente. né? O Como Estado que está já falha com o reeducando? básico, né? Não O estou básico, dizendo, nem tudo é culpa do Estado, mas o Estado tem sua parcela de culpa, a sociedade, acredito também. São temas até legais para a gente trazer um sim, sociólogo, né, para bater um papo. perfeito. Interessante. Mas não vejo aí com bons olhos você tornar mais difícil a questão de saidinha, apesar de ter muita gente que, principalmente no interior de São Paulo, muita gente que prefere que os presos não tenham nenhum tipo de benefício, né, que fiquem presos até acabar a pena, enfim. Mas a gente tem que pensar nesse lado de tentar humanizar a pessoa. Ah, mas se o cara está lá dentro é porque ele quis, ele não é ser humano, e o que ele fez aqui fora? Tudo bem, a gente vai cair naquela discussão, né, de subjetivismo, de sentimento de impunidade, enfim, mas o que a gente tem que avaliar é isso daí, é a intenção da lei. A intenção da lei não é ruim, é que o Estado não fornece os mecanismos, no meu entendimento, tá, não fornece os mecanismos adequados para que essa pessoa, de fato, ela possa sair dali e ter um caminho diferente da criminalidade. Não, as facções criminosas elas só aumentam, o Estado não consegue combater. Então, e quem mais traz o jovem para o mundo do crime é a facção. O jovem de periferia, enfim, que não teve oportunidade, que tem aquela vida difícil, que muita gente nem imagina como que é, ele vê ali a única forma de crescer na vida, digamos assim, ganhar um dinheiro, né? Entrando para o mundo da criminalidade, o mundo do tráfico. Mas, enfim, isso aí acho que é um tema que daria para a gente fazer um podcast, um bate-papo só com esse tipo de discussão. Então, hoje, como que funciona? Hoje tem direito a progredir, aliás, a saída temporária do preso em regime semiaberto, né? Que tenha cumprido aí um sexto da pena se for primário, ou um quarto da pena se for reincidente. E essas são 5 saídas, né, que tem no ano. E ele fica um determinado período na rua, né, digamos assim, com compromissos, né? Ele tem que cumprir alguns compromissos que ele estipula durante a saída temporária, por exemplo, recolhimento noturno, não frequentar determinados lugares, não se envolver com crime, retornar no horário correto. Cada requisito desse que ele descumpre, ele sofre uma punição dentro do sistema prisional. Ele regride de regime, ele fica com mau comportamento, perde o semiaberto às vezes, volta para fechado. Então são questões aí, a saída temporária, se não cumprida corretamente, prejudica demais a situação do preso. É um prejuízo grande. Ele tem É, que recomeçar para alcançar a sua desejada liberdade. igual aquele cliente lá que nós estávamos conversando lá, pelo fato do descumprimento, ele vai ficar mais um ano, né, doutor? Sim, sim. Então não é como também a sociedade Não, pensa, não é bem rígido mesmo, tem que é rígido. cumprir tudo certinho. A pessoa fala, eles estão de saidinha, olha que mordomia. Não é exatamente uma mordomia, né? Tem inúmeros requisitos e compromissos enquanto você está gozando ali da saída temporária. Então não é tão simples igual as pessoas entendem. O projeto aí do Senado aí, ele prevê então que todo preso, né, que para obter progressão de regime ele deva ser submetido ao exame criminológico. Então vai trazer essa exigência. A saída, obviamente, fica restrita aos presos de regime semiaberto, com a questão de frequentar curso supletivo, né, profissionalizante, ou curso de instrução de ensino médio. Então, seriam a saída seria para essas questões, respeitados aí o tempo necessário para cumprir essas atividades. Então, de fato, vai restringir muito a questão. Não vai acabar com a saída temporária, mas não vai acabar 100%, mas vai extinguir uma grande parte dela. Então a gente vê aqui, no caso de preso de regime semiaberto, para frequentar os cursos profissionalizantes, cursos de ensino médio, essas coisas, faculdade,
é pelo tempo necessário para isso exclusivamente. Então, ele sai, faz a sua aula lá e retorna, sai, faz a sua aula e retorna. Então, pouca gente vai ter essa saída, no caso, né? Vai reduzir bastante, não vai ter mais esse contato familiar que tinha antigamente, né? Então, essa saída vai ser restrita a atividades educacionais, né? Com critérios mais rigorosos para que elas sejam concedidas. Por exemplo, o exame criminológico que a gente falou. Então, vai acabar com mais de 90% das questões de saídas aí. E uma questão também que é discutida, o pessoal que está preso, os reeducandos sempre perguntam, é a questão de aplicabilidade. Vai valer para mim? Vai valer só para quem foi preso e condenado e preso depois que a lei entrar em vigor? Enfim, é uma discussão que muita gente tem perguntado. Então, o correto, tá, no meu entendimento, enquanto advogado criminalista, isso provavelmente vai ser objeto de análise aí pelas instâncias superiores, né? Só se aplica para a pessoa que é presa após a edição a entrada em vigor, melhor dizendo, dessa lei que fará essa alteração. Porque a lei ela não pode retroagir para prejudicar o réu, né? Sim, sim. Então, no meu entendimento também. Isso, a lei penal, ela de fato ela não pode retroagir. Então, nesse sentido, a pessoa que está cumprindo a sua pena e ali, quem está cumprindo hoje não vai ter problema. Tá? Resumindo, quem está cumprindo hoje não vai ter esse problema. Quem entrar depois que essa lei, se aprovada, entrar em vigor, vai acabar sofrendo essas consequências aí. Tá? Agora a questão agora é só o veto ou não, né? Ou a aprovação que falta, né? Ela já finalizou nas casas, né? Ela vai agora para o presidente. Eu creio que essa semana, viu? Parece que é essa semana é o prazo. E aí, você acha que vai vetar? Você acha que vai aprovar? Então, é uma questão Sem, bem. sem entrar sem entrar em É, questões políticas, mas sim, assim, sim. Eu acho que ele não vai vetar. você acha que não? Eu acho que ele dentro dele, ele queria vetar Uhum. só pelo fato da imagem dele, para melhorar uma imagem diante da população, até porque esse é um ano eleitoral. Você acha que tem questões políticas? Acho não, tem questões políticas envolvidas, né? Não, isso, seria uma concepção minha. Mas, enfim, eu acho que dentro dele ele vetaria, mas por questões de imagem mesmo, né? Ele não vai vetar. Sim, sim. Vamos ver. Eu acho para finalizar aqui, minha cadeira Ah, tá caindo aqui. Peraí, deixa eu arrumar a cadeira. Aí, pronto. Independente da aprovação ou não, né, dele sim, sancionar ou não, eu ainda acredito que muita coisa vai ser discutida no judiciário. Muita coisa, quando a lei anticrime ela passou a vigorar, né, em janeiro de 2020, o pacote anticrime que virou a lei anticrime, ela passou a vigorar, muita coisa foi decidida no judiciário, foi resolvida no judiciário, algumas lacunas, né, digamos assim, ou questões sim. interpretativas. Eu acredito que vai acontecer com essa lei também. Tá, uma lei antiga, de 2013, né, igual eu falei, o projeto inicial, e muito provavelmente algumas discussões elas vão acabar ali na mão do Poder Judiciário, para dar validade ou não. Entendeu? Sempre vai ter ações, né? Sim, sim. De inconstitucionalidade. Vão ter os questionamentos, né? Eu acho que não deveria ter a aprovação dessa lei, porque fere, de fato, eu entendo um direito do preso de ter a progressão e de se readaptando, né, à questão social. Se a pessoa, se o cidadão quer que mude a questão criminalidade, a gente tem que mudar enquanto cidadão, né? Enquanto ser humano, enquanto cidadão, buscar mudar o nosso meio social, votar melhor, né? Votar nas pessoas
que pensam em melhorias a longo prazo, não só questões imediatistas, mas é uma opinião, né, pessoal, enfim, já fugindo um pouco de questões jurídicas, mas não creio que seja o caminho mais correto. Enfim, para finalizar, é o meu entendimento. Já estamos aqui com 40 minutos já de bate-papo. Tem mais alguma Já? coisa aí? Já, passou rápido, Rendeu. rendeu. Tem mais Nossa. alguma coisa para acrescentar, doutor? Não, concordo plenamente com o doutor e creio que a ideia é a ressocialização mesmo, né? Sim. Porque como ser humano e como a questão de cristão mesmo, né? A ideia essa LEP é até meio que cristã. Vamos tentar salvar o Tem até perdido, né? o termo de remissão, né? Apesar da escrita ser diferente, né? Ah, A remissão da Bíblia é remissão com dois S's, né? A nossa remissão você cedilha, da lei é com C cedilha, mas remissão. tem termos aí bíblicos, inclusive. Mas, então é isso, doutor. Igual a questão da pena, da sanção. Na Bíblia Sanção, tem o sanção, né? a penitenciária, né? Lugar de penitência. É, e a, Tem, e tem a, alguns san- termos. a sanção da pena é sanção com cedilha também. Isso. Tem essas questões aí, que são da Bíblia, né? Primeiro o catolicismo, depois o protestantismo. Tem algumas questões aí interessantes no Poder Judiciário. Muita coisa do direito romano, né? Latim, enfim. Feito, doutor. Feito? Agradeço a sua participação, brilhante como sempre. Eu que agradeço. E amanhã temos gravação de novo. Amanhã vai ser bem interessante. Depois, na sequência, o pessoal vai assistir, né? Amanhã Legal, você falou de um sociólogo. Amanhã vai estar presente um sociólogo. perfeito. As pessoas aí que estão assistindo esse vídeo, Sociólogo, é um intelectual, ele é agente penitenciário, é um policial penal, né? sim, E ele é muito inteligente. E ele é meu amigo, enfim. Vai ser um papo muito bacana, bastante conhecimento. Eu falei para ele ele falou assim: quanto tempo lá, doutor? Eu falei: mais ou menos 1 hora. Ele falou: doutor, mas 1 hora não dá uma para hora não terminar um dá nem para raciocínio. começar. É, Legal. Pessoal que está assistindo aí a gente hoje já aguarda então o próximo episódio, próximo capítulo. é isso aí. O nome é o Fabrício. Fabrício, legal. Fabrício. Então, doutor, até amanhã com a gravação. Vou finalizar aqui. Perfeito.